Saúde, percepção e realidade. Queiramos ou não, saúde é algo que está muito presente em todos nós, senador Fleury. Saúde, e eu vou declinar aqui as pesquisas, elas estão em primeiro lugar como demanda da sociedade brasileira no atendimento. É algo que preocupa as famílias, é algo que preocupa as pessoas, porque na hora de encontrar, de precisar, existem as dificuldades, existem os desencantos, e às vezes não pode esperar, aquela demora. E as pesquisas recentes aqui, elas dizem isso. Eu acho que alguma coisa que nós precisamos debater, tentar encontrar para mitigar essa dor, para ajudarmos a fazer com que, pelos resultados, dê mais tranquilidade à família brasileira. A insatisfação do brasileiro com o sistema de saúde no país é conhecida de todos, ainda que de forma empírica. Uma pesquisa divulgada ontem, aqui em Brasília, inclusive, revelou com precisão o sentimento da população com o tema. E olha, para 93% dos entrevistados, os serviços públicos e privados de saúde no Brasil são péssimos, ruins ou regulares. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Datafolha, a pedido do Conselho Federal de Medicina e da Associação Paulista de Medicina. É importante que o Conselho Federal se envolveu nisso para ver como é que vai isso no Brasil. De acordo com o inquérito, quer dizer, com o levantamento, a saúde no Brasil é apontada como a área de maior importância para 87% dos brasileiros. E é também indicada por 57% como tema que deveria ser tratado como prioridade pelo governo federal. Em segundo lugar, daí vem a educação com 18%, de preferência. Mas veja bem como a saúde está no topo da questão. E cabe muito bem, porque estamos aí em plena decisão aí dos próximos anos de uma política nacional nos estados, nos municípios, principalmente no nacional e nos estados. A abrangência do estudo foi nacional, incluindo regiões metropolitanas e cidades do interior de diferentes portes. Moradores nas 5 regiões do país. Foram ouvidas 2.418 pessoas, 60% delas residentes no interior, entre os dias 3 a 10 de junho, homens e mulheres com idade superior a 16 anos, portanto, com direito a voto, com direito a opinar. O trabalho apontou que todos os aspectos do atendimento do SUS têm imagem insatisfatória entre a população. Os pontos mais críticos estão relacionados ao acesso e ao tempo de espera para atendimento. O acesso e o tempo de aguardo, de espera para o atendimento. Mais da metade dos entrevistados que buscaram acesso no SUS relataram ser difícil ou muito difícil conseguir o serviço pretendido. Especialmente cirurgias, atendimento domiciliar e procedimentos específicos como hemodiálise e quimioterapia. Imagina a dor dessas famílias. E são questões de quimioterapia, hemodiálise, é uma questão de não ter como esperar. E para ter esse atendimento satisfatório não é fácil, né? E aí vai. Sobre a qualidade dos serviços, 70% dos que buscaram o SUS disseram estar insatisfeitos e atribuíram avaliações que variam
de péssimo a regular. A percepção mais negativa está relacionada ao atendimento nas urgências e emergências e nos pronto-socorros. Antes de partirmos para uma análise mais aprofundada do problema, é preciso fazer uma ressalva. O Brasil é o único país do mundo com mais de 200 milhões de habitantes que oferece atendimento de saúde universal e gratuito através do SUS, Sistema Único de Saúde, como prevê nossa Constituição. Inegavelmente, um avanço social de relevância que não deve sofrer retrocesso. Pelo contrário, exige permanente aprimoramento. Gerenciar um sistema de tamanha dimensão e garantir sua qualidade e eficiência são, inegavelmente, um desafio colossal, cujo sucesso ainda buscamos alcançar. Numa análise simplista, diz o senso comum que, essencialmente, as mazelas do SUS resolvem-se com a elevação dos gastos com saúde. A restrição orçamentária, contudo, é apenas uma das faces do problema que deve ser analisada atentamente. Efetivamente, nossos gastos estão abaixo de países considerados excelentes em saúde. Existem diferentes formas de comparar os gastos de cada país com saúde. Duas das mais importantes são os dispêndios de saúde per capita e com proporção em relação ao PIB. Então, per capita ou em relação ao PIB. São duas espécies de análise. Se utilizarmos o primeiro método, que é o per capita, em 2011, o Brasil apresentava um baixo gasto em saúde quando comparado com os demais. Quais são os demais? Entre 41 países com dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o nosso, que é o Brasil, havia realizado o 7º menor gasto total com saúde per capita. Nós ficamos em sétimo entre os 41 analisados. Aproximadamente R$ 2.400 por pessoa per capita, portanto, frente aos R$ 7.600 da maioria dos demais. Dos 41 que entram nessa análise, nós ficamos em sétimo, com R$ 2.400, e os outros ficaram na base de R$ 7.600. Já se empregarmos o segundo método, o método que é em relação ao PIB, o Brasil apresentou um gasto total em saúde de 8,9% do seu produto interno bruto, o 18º entre os 41 países citados. Quer dizer, per capita ficamos em sétimo, entre os 41. E se for em relação ao PIB, nós subimos, ficamos em 18º. A média entre os membros é de 9,3% respectivos PIB. Então, ficamos em 18º, demos uma subida. Para entender essa conta, é preciso lembrar dos gastos com planos privados de saúde, opção utilizada por 25% dos brasileiros. Quer dizer, 1/4 dos brasileiros utilizam planos de saúde. Segundo o estudo do Tribunal de Contas da União, o país apresentava a 3ª menor participação do poder público nos gastos totais de saúde, 46%, enquanto os gastos de particulares responderam por 54%. Na média da organização desses 41%, a participação pública é de 73%. Então, entre os 43%, a média, nós ficamos com 46% e a média desses países fica com 73%. Então, esses dados não somos nós que estamos dizendo, isso é o Tribunal de Contas da União. Enfrentamos ainda uma distribuição desproporcional de competências e capacidades, o centralismo arrecadatório do governo federal, em contraponto à crescente responsabilidade de estados e municípios. Ao analisar o gasto público das 3 esferas de governo,
portanto, federal, estadual e municipal, constatou-se que na última década houve uma significativa redução da participação dos gastos federais no gasto público em saúde, na última década. Em 2000, o governo federal foi responsável por 58% de todo o gasto público em saúde, né? Enquanto que em 2010 sua participação foi de 45%. Então, de 58% baixamos do governo federal para 45% do total do gasto público em saúde. Paralelamente, os estados aumentaram sua participação em de 20% para 27%, e os municípios de 20% e os municípios de 21% para 28%. E são dados que estão aí nos últimos 10 anos. Então, isso é interessante a gente ter esse estudo para poder ter um debate, senador Darcy Soares. É importante isso. Mas, além da questão orçamentária, é preciso buscar uma profunda mudança de paradigma que pode dar novo rumo ao atendimento de saúde pública no país. Um novo modelo de gestão, por exemplo, que traga otimização no uso dos recursos, dinamização dos processos de atendimento, quer dizer, dinamizar isso, os processos que andam, o atendimento, dinamizar isso, além de capacitação e ampliação, naturalmente, de recursos humanos, se for necessário. Acho que isso tem que ser analisado em conjunto. A gestão disso do Brasil está muito aquém. E isso para ir finalizando essa análise de hoje à tarde aqui com os colegas, senador Cacá. É através da união desses dois fatores, elevação do gasto público, a eficiência administrativa, a eficiência, que conseguiremos realizar o que dita a Carta Magna e garantir aos brasileiros saúde como direito de todos e dever do Estado. Eu acho que se nós enfrentarmos isso e pudermos, daqui a uns 4, 5 anos, fazermos um novo levantamento para que entre os 41 países que fazem parte dessa organização, que o Brasil subscreve, nós que ficamos na renda per capita, ficamos em 7º lugar, em relação ao PIB ficamos em 18º entre os 41, se nós pudermos melhorar essa performance de saúde, é um avanço. Eu acho que precisamos. E isso, quer queira ou não, ontem, eu disse ainda aqui nessa tribuna, se abriu a primavera eleitoral. Eu digo primavera eleitoral porque foi um debate que se abriu a nível nacional, de presidência da República e de governadores dos estados. E senadores, naturalmente, 1/3 do Senado, os 513 deputados federais e os deputados estaduais das assembleias legislativas do país e do Distrito Federal também. Então, eu acho que esse debate se abriu. Ontem foi a abertura do debate nacional. Ontem foi, como disse, a primavera eleitoral com a sociedade. Até então, era um debate para acertar os candidatos entre os partidos, entre os diretórios, com as coligações, de como é que vamos enfrenar, de que maneira, começar essa discussão. Isso tudo foi realizado. Registro de candidaturas, e aí tudo feito, ontem abriu o verdadeiro debate com a sociedade brasileira. E como essa pesquisa diz, então isso aqui está entre 93% dos brasileiros como questão central, que é essa questão do atendimento aos que mais precisam, a saúde, a demanda, a espera, a preocupação das famílias, está em primeiro plano, sem desmerecimento das outras questões. Mas antes de encerrar, eu vejo, e com muita honra, o senhor eminente senador Cacá Rodrigues. Cacá Andrade, senador. Cacá Andrade, Rodrigues Andrade, em todo caso, eu sei que existem também Andrades lá em Sergipe. Isso. E Vossa Excelência representa a todos, representa o Estado do Sergipe. Muito obrigado. Senador, gostaria de parabenizá-lo pela apresentação desses números aí com relação à saúde. Isso tudo reforça a importância de que todos nós, governos nos diversos níveis, nos parlamentos, que o assunto saúde tem que estar na ordem do dia de todos nós. Os problemas de saúde
que nós enfrentamos no Brasil, precisa efetivamente que todos os setores, né, todos nós nos unamos para buscarmos, né, melhorar o sistema de saúde que no Brasil se apresenta bastante deficiente. Nós estamos passando por uma séria crise na área da saúde em todos os níveis, e somente um esforço concentrado, uma união dos diversos poderes nos diversos níveis, a gente vai melhorar a saúde do povo brasileiro. Então, gostaria de parabenizá-lo pelos números apresentados, são incontestáveis esses números apresentados. Precisamos investir cada vez mais em saúde e precisamos levar a saúde ao município. Precisamos dotar o município das condições necessárias para que ele possa ajudar os governos estaduais e o governo federal, para que a gente possa dar ao nosso povo o direito que lhe é constitucional, direito à saúde. Sobre o tema saúde também daqui a pouco falarei, né, nessa tribuna. Muito obrigado. Olha, recolho com muita honra, senador Cacá Rodrigues, que representa os Rodrigues, também do Sergipe, todos os outros sobrenomes, tá? E o Andrade com sublimação, sem dúvida alguma, né? Aí é o destaque na casa. Mas eu quero recolher isso. E uma particularidade, a descentralização que Vossa Excelência disse, declinou. Se nós levarmos mais isso, com condições de os municípios atenderem à saúde, terão mais ali perto, o posto de saúde, melhorar as organizações todas, porque daqui de Brasília nós administrar a saúde lá no município, não sei das quantas que nós temos, em 5 mil e poucos municípios do Brasil, fica muito melhor os prefeitos, os executivos municipais estão junto lá com as pessoas. Essa declinação de Vossa Excelência é extraordinária. Esse é o caminho, a descentralização, sem dúvida alguma. Os cumprimentos a Vossa Excelência. Mas vejo que o senador Soares desejo, eu com muita honra novamente, não foi só ontem, mas hoje, a Rondônia sempre presente em todos os debates. Eu quero lamentar que Vossa Excelência tenha constatado que, ao invés de os investimentos em saúde tenham aumentado no Brasil, eles têm, na realidade, regredido, diminuído, como a Vossa Excelência muito bem colocou aí. E o mais grave, além desse fato, que é um fato que, de certa maneira, choca as informações que circulam no Brasil, de que se investe cada vez mais em saúde, em educação, etc. O outro fato realmente grave e que se soma a essa constatação que Vossa Excelência faz nesta tarde de hoje, abordando um tema tão importante quanto este, é a corrupção. Lamentavelmente, a corrupção, que é amiga, que transita geralmente ao lado do desperdício, ela também leva ao desperdício de recursos na área de saúde, porque hoje, lamentavelmente, se rouba no plano municipal, no plano estadual e no plano federal o recurso da saúde, isto é, recurso do povo brasileiro, que saem do orçamento fiscal da União e deveriam ser aplicados primariamente no atendimento à saúde do povo brasileiro, e não o são. E eu vejo que Vossa Excelência traz esse tema à discussão, um tema muito importante, vale a pena ser novamente tratado aqui no plenário dessa casa. Nesse momento das eleições, é um momento propício para que se debata essas questões de saúde, essas questões relativas à educação, a má qualidade da educação brasileira em todos os níveis. A educação brasileira é ruim, é péssima, é precária em todos os níveis. Em nenhum nível o Brasil se apresenta. Peço desculpa, senador da Silva. O Brasil se apresenta no contexto mundial de maneira a nos dar orgulho. Então, a educação e a saúde caminham juntos, com alguns avanços aqui e acolá, num estado ou no outro estado, mas o fato fundamental é que Vossa Excelência aborda um tema importante que deve merecer a nossa reflexão nesse momento das eleições, para que nós tenhamos um comprometimento dos candidatos, de todos os candidatos, no sentido de se ampliar o volume de recursos a serem aplicados em saúde no orçamento de 2015, no próximo quadriênio e depois nos 4 anos seguintes. De modo que parabéns a Vossa Excelência pela abordagem que faz nessa tarde. Obrigado, senador Soares, pela preocupação da Vossa Excelência, e sem dúvida alguma, essa questão, muitas vezes, das distâncias daqui até chegar ao Estado, chegar no município, pelos caminhos aos desvãos. E se nós levarmos na tese do senador Cacá, melhora muito a municipalização disso, mais de perto, a fiscalização mais presente, em tudo melhorará. Mais uma vez, senador Cacá Andrade,
Muito obrigado também pela permissão da permuta que nós tivemos e sucesso a todos nós. Muito obrigado.